Olá, boa tarde para vocês. Agora 12h53. A chuva não para na região. Apesar disso, em Taubaté, por exemplo, a situação melhorou. O nível do rio Una baixou, mas a Defesa Civil está em estado de atenção. Uma reunião com os representantes da região aconteceu na manhã de hoje. Na Estrada dos Remédios, que liga o centro à zona rural de Taubaté, o rio Una baixou. Mas a ponte coberta de lama e a quantidade de galhos e troncos de árvore espalhados pelo leito do rio e na estrada mostram até onde o nível do rio subiu e a força da correnteza. Entre a noite de domingo e segunda-feira, 2 quilômetros da estrada ficaram interditados devido a alagamentos e complicou a vida de quem passava pelo local. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Taubaté, o número de ocorrências na primeira metade de janeiro praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos o ano passado todinho, no mês de janeiro, 35 ocorrências. E agora, nesse mês de janeiro de 2013, até a data de hoje, nós já temos 58 ocorrências. Isso relacionado ao que, por exemplo? Isso relacionado à Defesa Civil. As pessoas ligam 199 para a Defesa Civil e nos acionam quando elas enxergam que existe uma situação de risco, deslizamento de terra, enchente, tubulação entupida que acaba invadindo a água da chuva na casa das pessoas, elas acionam a Defesa Civil. A maior preocupação, segundo o coordenador em Taubaté, são com os deslizamentos de encostas. O solo encharcado, ele tende a haver o deslizamento. Então a nossa atenção neste momento é para o solo encharcado para tentar evitar o deslizamento ou, se ocorrer o deslizamento, que a gente evacue as áreas antes. Nesta terça-feira, representantes da Defesa Civil de toda a região estiveram reunidos em Taubaté. O objetivo é capacitar os novos agentes que começaram a trabalhar neste início de ano. Esse processo de assunção dos novos prefeitos, boa parte dos integrantes da Defesa Civil são substituídos. E isso nos leva à necessidade de familiarizar esses novos integrantes da Defesa Civil com os conceitos hoje aí da atuação de emergência, do sistema do plano preventivo de defesa civil. Por isso esse treinamento, essa capacitação desses novos agentes e também reforçar, né, os conceitos da doutrina de defesa civil, das ações a serem adotadas daqueles que continuam atuando na defesa civil. E o tempo não deve mudar, pelo menos nos próximos 2 dias. A previsão de chuvas para quarta e quinta-feira é de 50 milímetros, o que seria equivalente a uma semana de chuvas nas cidades próximas a Taubaté. Desde sábado, a Defesa Civil decretou estado de atenção em 16 cidades da região. Segundo o coordenador regional, a situação no Vale preocupa por ser uma região com características para inundações e deslizamentos. Na nossa região nós temos 2 tipos de problemas que ocorrem em todo o vale até o litoral norte. A inundação, que decorre aí do transbordamento do leito do rio, acontece aqui principalmente no rio Paraitinga, temos umas possibilidades também aqui no Vale do Paraíba, no rio Paraíba, e também algumas áreas do litoral norte. Então é um problema que nos chama atenção, mas em especial também a questão do deslizamento. O deslizamento ele é uma questão mais abrupta, que nós temos muitas serras, muitas encostas, e isso aumenta o risco, o encharcamento do solo, aumenta o risco de deslizamento. E segundo a Defesa Civil, o rio que corta São Luís do Paraitinga está sendo monitorado. A situação hoje no local é normal, mas a cidade continua em estado de atenção. No último sábado, só para lembrar, o nível do rio subiu quase 4 metros. A água invadiu várias casas. Os moradores ficaram preocupados. Cerca de 94 famílias ficaram desalojadas e estão em casas de parentes ou em uma escola oferecida pela prefeitura. Em 2010, uma enchente devastou São Luís do Paraitinga. A igreja matriz desabou e até hoje o centro histórico ainda não foi completamente recuperado. Nos últimos 3 anos, a cidade recebeu 200 milhões de reais em investimentos para reconstruir o patrimônio arquitetônico e para obras de prevenção de enchentes. Trabalhadores da SADEFEM devem se reunir hoje na porta da GM em São José dos Campos para pedir apoio. Eles protestam contra o possível encerramento das atividades da empresa em Jacareí e cobram os direitos trabalhistas. Ontem a empresa aumentou o efetivo de seguranças na fábrica e impediu a entrada dos metalúrgicos. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que a empresa tem até o próximo dia 18 para apresentar o comprovante de pagamento dos salários atrasados.
O valor total da dívida é de R$ 2,5 milhões de reais. Nós tentamos entrar em contato com representantes da SADEFEM para comentar o assunto, mas não foi possível até o fechamento desta edição. Vocês vão ver a reportagem completa desse assunto no Band Cidade, segunda edição, às 6:50 da noite. E 12 pessoas foram detidas pela polícia na noite de ontem em São José dos Campos. Uma das prisões aconteceu na Vila Industrial. O acusado foi detido por tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou maconha e R$ 680 em dinheiro. Outro caso envolveu 2 criminosos por roubo a um escritório de engenharia na Avenida Anchieta. Os objetos roubados foram recuperados. Entre eles, impressoras e celulares foram recuperados e os presos detidos. Em outra ocorrência, 2 homens foram presos no bairro Jardim Aquários, na Zona Oeste, por roubo. De acordo com a Polícia Militar, um deles estava foragido há 11 anos por homicídio. No mesmo bairro, 5 pessoas foram detidas, sendo 2 adolescentes. Eles assaltaram um homem e teriam fugido no carro da vítima quando foram presos. No centro da cidade, 2 adolescentes foram apreendidos também por roubo. Com eles, a polícia encontrou celular e uma faca. Ambos já tinham sido internados na Fundação Casa por tráfico de drogas. E no próximo bloco tem a previsão do tempo e as informações sobre o julgamento do homem que ficou conhecido como maníaco de São José dos Campos. Agora 12:59, a gente volta já já.